Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de junho de 2024. Novela Renascer, Mariana vive horror na mira de arma em cobrança espiritual parte 1. Renascer teve 2 episódios sinistros envolvendo Teca, Lívia Silva. Primeiramente, ela tem uma visão e afirmará que Belarmino, Antônio Caloni, foi morto com a arma que está enfeitando a casa de Morena, Ana Cecília Costa. Depois, ela foi possuída pelo espírito do coronel morto, pegará a pistola e apontará na cara de Mariana, Teresa Fonseca, enquanto berrará: "Agora eu te mato. Dessa vez você não me escapa, maldito." As cenas foram ao ar quarta-feira, 22h05, na novela das 9 da Globo. Teca e Mariana passaram a noite na casa de Morena depois que a gestante cismar que vai ficar morando lá. Uma forte chuva cairá, e a mulher de José Inocêncio, Marcos Palmeira, decidirá ficar no local também. Teca entrou em transe ao ver a arma pendurada na parede e contará que o tiro que matou o coronel saiu dela. Morena estranhará, embora ela já saiba que a garota tem a mediunidade aflorada. No livro dos médiuns Allan Kardec esclarece que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela, da mesma maneira, em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta, ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades, quantas são as espécies de manifestações. As principais são, a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos, ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes, ou psicógrafos. Ainda no livro dos médiuns os Espírito responde a uma série de questões levantadas do Allan Kardec, 1a sobrescrito. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo não se dá, porém, com o seu uso, que pode ser bom, ou mal, conforme as qualidades do médium. 2a sobrescrito. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Porque, então, não constitui privilégio dos homens de bem e porque se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que delas se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras, para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes, como o apóstolo. Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. 3a sobrescrito. Os médiuns, que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta. Se delas fizerem mau uso,
serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. 4a sobrescrito. Há médiuns aos quais, espontaneamente e quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Tem, e esse fim é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros, da caridade. É que só a saciedade lhes poderá abrir, afinal, os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade, por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., e que, de tempos a tempos, não receba admoestações dos espíritos. O pior é que as mais das vezes eles não as tomam como dirigidas a si próprios. Nota: é frequente usarem os espíritos de circunlóquios em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirarem o mérito àquele que as sabe aproveitar e aplicar. Porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas, que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Ainda mais, se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam de mentiroso, ou malicioso. Só isto basta para provar que o espírito tem razão. 5a sobrescrito. Nas lições ditadas, de modo geral, ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo, para a instrução de outrem. Muitas vezes, os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, senão o cega o amor próprio. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma, ou duas pessoas, não. O objetivo é mais alto, trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante, como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de junho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.